Nossa história começa no antigo reino da Pérsia, onde o povo judeu vivia exilado sob o governo do rei Xerxes. Entre eles estava uma jovem chamada Ester, bela e corajosa, que alcançaria uma posição de grande influência e salvaria seu povo da destruição. Na cidadela de Suzã, o rei Xerxes organizou um grande banquete que durou 180 dias, exibindo toda a riqueza e esplendor do seu reino. Ao final desse período, ele ofereceu uma festa de 7 dias para todo o povo. No 7º dia, animado pelo vinho, o rei Xerxes deu uma ordem. O rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti viesse à sua presença para exibir sua beleza diante dos convidados. No entanto, a rainha Vasti recusou, o que enfureceu o rei. Seguindo o conselho de seus assessores, Xerxes depôs Vasti, retirando dela o título de rainha. Para encontrar uma nova rainha, foi organizada uma busca por todo o império, procurando as mais belas jovens virgens. Elas foram levadas ao harém do rei, sob os cuidados de Hegai, o eunuco responsável pelas mulheres. Entre essas jovens estava Ester, também conhecida como Hadassa, uma órfã criada por seu primo Mordecai. Mordecai instruiu Ester a não revelar sua origem nem sua família. Após 1 ano de tratamentos de beleza, cada jovem era apresentada ao rei Xerxes. Quando chegou a vez de Ester, ela conquistou o favor de todos que a viam, inclusive do próprio rei. Xerxes ficou tão encantado com a beleza e a graça de Ester que colocou a coroa real em sua cabeça, tornando-a rainha no lugar de Vasti. Ester manteve sua identidade judaica em segredo, exatamente como Mordecai havia aconselhado. Enquanto isso, Mordecai, que permanecia nos portões do palácio, ouviu por acaso uma conspiração para assassinar o rei Xerxes. 2 oficiais do rei, Bigta e Teres, conspiravam para matar o rei. Mordecai contou à rainha Ester sobre o plano e ela imediatamente avisou o rei, dando o crédito a Mordecai. O caso foi investigado, confirmado como verdadeiro, e os 2 oficiais foram enforcados. Esse acontecimento foi registrado no livro das Crônicas Reais, na presença do rei. Depois disso, um agagita chamado Amã foi elevado pelo rei Xerxes à posição mais alta de autoridade, acima de todos os outros nobres. Todos os oficiais do palácio, que ficavam nos portões do rei, se ajoelhavam e prestavam honra a Amã, conforme a ordem do rei. Mas Mordecai recusou-se a se ajoelhar ou prestar honra a Amã. Tomado pela fúria, Amã não quis apenas punir Mordecai. Ele decidiu destruir todo o povo de Mordecai, os judeus, espalhados por todo o reino de Xerxes. Para escolher o dia mais favorável para executar seu plano, Amã lançou sortes, conhecidas em hebraico como Pur, e a data escolhida caiu no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Então Amã foi até o rei Xerxes e disse: existe um povo espalhado entre os demais, presente em todas as províncias do teu reino. Eles se mantêm separados e os seus costumes são diferentes. E eles não obedecem às leis do rei. Não é do interesse do rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que seja emitido um decreto para eliminá-los, e eu colocarei 10.000 talentos de prata no tesouro real. O rei então tirou o anel com o selo real do dedo e o entregou a Amã, autorizando-o a selar o decreto. A ordem foi enviada por mensageiros a todas as províncias do reino, com a instrução de matar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, em um único dia, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Também foi permitido saquear os seus bens. A cidade de Suzã ficou em choque e confusão, mas o rei e Amã sentaram-se para beber. Quando Mordecai soube do decreto, rasgou suas roupas, vestiu pano de saco e cinzas e saiu pela cidade lamentando em voz alta e com amargura. Em cada província onde o decreto do rei chegava, havia grande lamento entre os judeus, com jejum, choro e clamor. As servas e os eunucos de Ester contaram a ela o que havia acontecido com Mordecai. Profundamente aflita, ela enviou roupas para que ele as vestisse no lugar do pano de saco. Mas ele recusou.
Então Ester mandou chamar Hatá, um dos ou eunuco do rei. Hatá, que havia sido designado para servir a Ester, recebeu ordens dela para descobrir o que estava afligindo Mordecai e por quê. Mordecai contou tudo a ele, inclusive a quantia de dinheiro que Hamã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Ele também entregou uma cópia do decreto de extermínio, pedindo que fosse mostrado a Ester, e a exortou a ir até a presença do rei para implorar por misericórdia e interceder por seu povo. Itá voltou e contou a Ester tudo o que Mordecai havia dito. Então ela mandou instruções para que Atá dissesse a Mordecai: todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que qualquer homem ou mulher que se aproximar do rei no pátio interno sem ser chamado está sujeito a uma única lei: a morte, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro em sinal de clemência. Quando as palavras de Ester chegaram a Mordecai, ele respondeu com firmeza: não pense que só por estar no palácio do rei você escapará, enquanto os outros judeus perecem. Se você permanecer calada neste momento, alívio e livramento virão para os judeus de outra parte, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi exatamente para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Então Ester enviou esta resposta a Mordecai: vá e reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos como vocês. Depois disso, irei até o rei, mesmo que isso seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, morrerei. No 3º dia, Ester vestiu seus trajes reais e se colocou no pátio interno do palácio, diante da sala do trono. Quando o rei Xerxes a viu, ficou satisfeito e estendeu o cetro de ouro, poupando sua vida. O que deseja, rainha Ester? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Mesmo que seja até metade do reino, será concedido. Ester convidou o rei e Amã para um banquete que ela havia preparado. Durante o banquete, o rei voltou a perguntar o que ela desejava. Mas Ester os convidou novamente para um segundo banquete no dia seguinte, dizendo que ali revelaria seu pedido. Amã saiu do banquete feliz e de bom humor, mas ao passar pelo portão do palácio e ver Mordecai, que não se levantou, nem demonstrou medo diante dele, Amã ficou tomado de raiva, mas mesmo assim se conteve e foi para casa. Lá reuniu seus amigos e sua esposa Zeres. Amã começou a se gabar diante deles de toda a sua riqueza, de seus muitos filhos e de todas as honrarias que havia recebido do rei. E acrescentou: e não é só isso. Sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela ofereceu. Mas nada disso me satisfaz, disse ele, enquanto eu vir aquele judeu Mordecai sentado no portão do palácio. Sua esposa Zeres e todos os seus amigos lhe disseram: mande erguer uma estaca de 25 metros de altura e peça ao rei para que Mordecai seja enforcado nela. Depois disso, vá ao banquete com o rei e aproveite a noite. Amã gostou da sugestão e mandou erguer a estaca naquela mesma noite. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Então ordenou que o livro das crônicas do reino fosse trazido e lido diante dele. Lá estava registrado que Mordecai havia revelado a conspiração de Bigtã e Teres, que planejavam assassinar o rei Xerxes. O rei então perguntou: que honra ou recompensa Mordecai recebeu por isso? Nada foi feito por ele, responderam os servos do rei. Na manhã seguinte, Amã entrou. Amã havia entrado no pátio para pedir a execução de Mordecai, mas antes que pudesse falar, o rei perguntou: o que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Achando que o rei estava se referindo a ele mesmo, Amã sugeriu que esse homem receba uma túnica real que o rei já usou e um cavalo que o rei montou com um símbolo real em sua cabeça. Entreguem o manto e o cavalo a um dos nobres mais importantes do reino, para que vistam o homem e o conduzam pelas ruas da cidade, proclamando: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar.
Para seu horror, o rei então ordenou que Hamã fizesse tudo isso a Mordecai. Após conduzir Mordecai em honra pelas ruas, Hamã voltou para casa em desespero, humilhado, mas logo foi chamado ao segundo banquete da rainha Ester. Durante o banquete, o rei Xerxes perguntou novamente a Ester qual era seu pedido. A rainha respondeu: "Se encontrei favor diante de vossa majestade, e se isso for do vosso agrado, peço pela minha vida, esse é o meu pedido, e pela vida do meu povo, esse é o meu clamor." O rei Xerxes então perguntou: "Quem é esse homem? Onde está ele, esse que teve tamanha audácia?" E Ester respondeu: "Um adversário, um inimigo. Esse inimigo perverso é Hamã", declarou Ester. Então Hamã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, tomado de fúria, levantou-se e foi para o jardim do palácio. Enquanto isso, Hamã permaneceu suplicando a rainha Ester por sua vida. Mas justamente quando o rei voltou, Hamã havia caído sobre o divã onde Ester estava reclinada. "Ele ainda se atreve a atacar a rainha em minha própria casa." Assim que o rei terminou de falar, os servos cobriram o rosto de Hamã, sinal de que sua sentença estava selada. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: "Há uma estaca de 25 metros de altura na casa de Hamã. Foi ele quem mandou erguê-la para Mordecai." O rei ordenou: "Enforquem-no nela." Então Hamã foi executado na mesma estaca que havia preparado para Mordecai, e assim a fúria do rei se acalmou. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester todas as propriedades de Hamã, e Mordecai foi trazido à presença do rei, pois Ester havia revelado o parentesco entre eles. O rei então tirou o anel com o selo real, que havia recuperado de Hamã, e o entregou a Mordecai. Mas Ester voltou a se lançar aos pés do rei, chorando, e suplicou que ele revogasse o plano maligno de Hamã. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela se levantou e ficou de pé diante dele. Ela disse: "Se for do agrado do rei, e se encontrei favor diante dele, que seja emitida uma ordem para anular os decretos que Hamã escreveu e enviou, com o objetivo de destruir os judeus em todas as províncias do império. Pois como eu poderia suportar ver a tragédia que cairia sobre meu povo?" O rei Xerxes respondeu: "Porque Hamã atacou os judeus, eu entreguei suas propriedades a Ester. Agora escrevam outro decreto em nome do rei, da forma que parecer melhor a vocês, e selado com o anel real. Pois nenhum documento selado com o anel do rei e escrito em seu nome pode ser revogado." Imediatamente, os escribas reais foram chamados, e Mordecai ditou um novo decreto destinado aos judeus, aos nobres e aos governadores das 127 províncias do império. Ele escreveu em nome do rei Xerxes, selou os documentos com o anel do rei e os enviou por mensageiros montados. O novo decreto concedia aos judeus o direito de se reunir e se defender, destruindo qualquer força armada que os atacasse. A data marcada para isso foi o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Os mensageiros partiram rapidamente, obedecendo à ordem do rei, e o decreto foi proclamado na cidadela de Suzã. Quando Mordecai saiu da presença do rei, estava vestido com roupas reais de linho azul e branco. Usava uma grande coroa de ouro e uma capa de púrpura. A cidade de Suzã celebrou com alegria. Para os judeus, aquele foi um tempo de felicidade, júbilo, honra e grande alívio. No 16º dia do 12º mês, o decreto seria cumprido. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam derrotá-los. Mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus saíram vitoriosos. Eles se reuniram em suas cidades e atacaram aqueles que queriam destruí-los. Ninguém conseguiu resistir a eles, pois o temor dos judeus havia tomado conta de todos os povos. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram 500 homens, incluindo os 10 filhos de Hamã, mas não tocaram no despojo. O número dos mortos em Suzã foi relatado ao rei naquele mesmo dia. Então o rei disse à rainha Ester:
Os judeus mataram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. O que será que fizeram nas demais províncias do reino? Qual é o seu pedido agora? Ele será atendido. Ester respondeu: se for da vontade do rei, permita que os judeus de Suzã cumpram o decreto também amanhã, e que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam expostos em estacas, como foi feito com o pai deles. O rei concordou e a ordem foi cumprida. Enquanto isso, nas demais províncias do império, os judeus também se reuniram para se defender e obtiveram alívio contra seus inimigos. Eles mataram 75.000 inimigos, mas não tocaram nos bens. Tudo isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar. No dia 14, os judeus descansaram e o transformaram em um dia de festa e alegria. Mordecai registrou todos esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus, nas províncias do rei Xerxes, instruindo-os a celebrar todos os anos os dias 14 e 15 do mês de Adar, como o tempo em que os judeus encontraram alívio de seus inimigos. Ele orientou que esses dias fossem marcados por banquetes, alegria, troca de presentes de comida entre si e ofertas aos pobres. Os judeus concordaram em manter essa celebração, como Mordecai havia escrito. Por isso, esses dias passaram a ser chamados de Purim, a partir da palavra pur, sorte, em referência às sortes lançadas por Amã. Os judeus assumiram o compromisso de celebrar esses 2 dias todos os anos, sem falhar, passando a tradição às futuras gerações. Esses dias de Purim nunca deveriam deixar de ser celebrados entre os judeus, nem sua memória desaparecer entre seus descendentes. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, e todos os seus atos de poder e força, junto com um relato completo da grandeza de Mordecai, estão registrados nos livros reais dos reis da Média e da Pérsia. Mordecai, o judeu, tornou-se o segundo homem mais poderoso do império, ficando atrás apenas do rei Xerxes. Ele foi um líder respeitado entre os judeus, estimado por seu povo, pois trabalhou pelo bem de sua nação e defendeu os interesses de todos os judeus. A vida de Ester é um poderoso lembrete de coragem e fé. Sua bravura e sabedoria, mesmo diante de um grande perigo, salvaram seu povo e deixaram um legado duradouro de esperança e libertação. Por meio de sua história, aprendemos sobre a importância de defender o que é certo, mesmo que isso exija riscos pessoais, e sobre o impacto extraordinário que a coragem de uma única pessoa pode ter sobre uma nação inteira. Você deseja que seus filhos e outras famílias ao redor do mundo aprendam a Bíblia por meio de filmes animados? Então, aqui está a sua chance de ajudar a tornar isso realidade. Nossa visão é criar filmes bíblicos completos, contando todas as histórias que apontam para Jesus, algo que a mídia tradicional, como a Disney, jamais faria. Todo o nosso conteúdo é gratuito e está disponível no YouTube. Obrigado por fazer parte dessa missão tão especial. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos lançamentos. Curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir.